Hoje em dia parece incrível pensar, mas houve um tempo em que a lobotomia era celebrada como uma cura milagrosa, descrita pelos médicos e pela mídia da época como ser mais fácil do que curar uma dor de dente. A efeito de curiosidade, somente no Reino Unido, mais de 20 mil lobotomias foram realizadas entre o início dos anos 1940 e o final dos anos 1970. Aqui no Brasil, a estimativa é de 1.000 procedimentos até meados da década de 50. Mas afinal, o que exatamente foi esse procedimento polêmico? É exatamente isso que falaremos hoje, em mais um episódio do Mundo Estranho. Eu sou o João e você está prestes a ver o que tem do outro lado. Para começar, eu vou pedir você para se inscrever no canal. Se você gostar do vídeo, assiste até o final e se curtir, já sabe. Não esquece também o like e comenta aqui no final o que você acha de todo esse vídeo, de tudo que você vai ver aqui, beleza? Vamos lá. As lobotomias, em geral, eram praticadas em paciente com esquizofrenia, depressão grave ou transtorno obsessivo-compulsivo. Mas também, em alguns casos, em pessoas com dificuldades de aprendizagem ou de controle de agressão. Enquanto uma minoria de pessoas experimentou melhoras em seus sintomas após passar pelo procedimento, muitas outras ficaram grogues, incapazes de se comunicar, andar ou até mesmo se alimentar sozinha. Levou anos para que os profissionais de saúde percebessem que os efeitos negativos superavam os benefícios e ver que os medicamentos desenvolvidos na década de 50 eram bem mais eficazes e muito mais seguros. Os lobotomistas eram frequentemente reformadores progressistas, movidos pelo desejo de melhorar a vida de seus pacientes. Na década de 1940, não havia tratamentos eficazes para pacientes com doenças mentais graves. Os médicos haviam experimentado terapia de choque com insulina e terapia eletroconvulsiva, com sucesso limitado. Os asilos estavam lotados de pacientes que não tinham esperança de serem curados ou sequer de voltar para casa. E foi nesse contexto que o neurologista português Egas Moniz foi responsável pelo desenvolvimento da leucotomia pré-frontal, mais tarde chamada de lobotomia. Seu procedimento consistia em fazer 2 orifícios no crânio e inserir um instrumento afiado no tecido cerebral. Ele então movia o instrumento para frente e para trás com a intenção de cortar as conexões entre os lobos frontais e o resto do cérebro. Ele acreditava na visão terrivelmente rude e simplista de que o cérebro era um mecanismo simples, no qual você poderia simplesmente colocar ou tirar coisas. A ideia era que pensamentos obsessivos e angustiantes giravam e ao interromper esse circuito, então, era possível parar esses pensamentos. Por exemplo, uma pessoa com depressão era simplesmente você cortar essa ligação do cérebro e esses pensamentos não eram mais gerados de acordo com esse neurocirurgião português. Como nós bem sabemos, na verdade, o cérebro é absolutamente complicado e a gente ainda nem começou a entender muito bem como tudo está interligado. Moniz afirmou que seus primeiros 20 pacientes tiveram uma melhora drástica e um jovem neurologista americano chamado Walter Freeman ficou muito impressionado ao ver os resultados. Então, com o seu parceiro James Watts, Freeman realizou a primeira lobotomia nos Estados Unidos em 1936. No ano seguinte, o jornal americano The New York Times se referiu à operação como a nova cirurgia da alma.
Embora tenha sido inicialmente descrita como uma cirurgia de último recurso para pacientes psiquiátricos com os quais todos os outros tratamentos haviam fracassado, Freeman começou a promover a lobotomia como uma cura para tudo, desde doenças mentais graves a depressão pós-parto e fortes dores de cabeça, dor crônica, indigestão nervosa, insônia e dificuldades comportamentais. Parecia que ele queria uma desculpa para poder fazer o seu tratamento, talvez com o intuito de mostrar que funcionava. Muitos pacientes e suas famílias ficaram gratos a Freeman, que manteve caixas cheias de cartas de agradecimento e cartões de Natal enviado por eles. Mas em outros casos, os resultados foram desastrosos. Os pacientes do doutor incluíam Rosemary Kennedy, irmã do futuro presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, que ficou com incontinência e incapaz de falar claramente após uma lobotomia aos 23 anos. Ao longo de sua carreira, Freeman realizou lobotomias em mais de 3.500 pessoas, incluindo 19 crianças, a mais jovem, para vocês terem uma ideia, com apenas 4 anos de idade. Cara, isso é insano. É claro que esse tratamento teve seus críticos desde o início, e a oposição ficou muito mais forte à medida que os maus resultados se tornavam aparentes. Foi descoberto que o Walter Freeman, que inicialmente alegava uma taxa de 85%, tinha na verdade uma taxa de mortalidade de 15%. Quer dizer, ele falava, não, o nosso sucesso é de 85%, só que ele escondia que os 15% que faltavam eram de pacientes que acabavam morrendo. Isso é um saldo bem salgado, né? Quando os médicos investigaram os resultados de longo prazo dos seus pacientes, eles descobriram que apenas 1/3 havia experimentado alguma melhora, enquanto o outro terço estava significativamente pior. Um ex-defensor da lobotomia nos Estados Unidos afirmou que o tratamento não era menos sutil do que um tiro na cabeça. Alguns anos atrás, um grupo de médicos e vítimas de lobotomia, junto com seus familiares, fizeram uma campanha para que Egas Moniz fosse destituído do Prêmio Nobel, porque ele ganhou um Prêmio Nobel por conta disso. É válido lembrar que, atualmente, o procedimento é realizado mais na América do Norte do que em qualquer outro lugar do mundo. Sim, lobotomias ainda são feitas, mesmo nos dias de hoje, mas com menos riscos, né? Eu, pelo menos, acredito que elas não sejam feitas com um picador de gelo, conforme vocês viram aí as imagens passando no vídeo, beleza? Às vezes, esses picadores de gelo eram da própria cozinha dos médicos. A ponta do material era levada ao cérebro por uma perfuração feita atrás dos olhos do paciente. Uma vez que a ponta chegasse ao cérebro, o médico dava uma girada e tirava um pedaço do tecido. Precisão pra quê, né? Ah, e claro que eu nem preciso dizer que ninguém era anestesiado nessa época, né? É realmente um tratamento sinistro e que é meio maluco pensar que isso aconteceu mesmo, né? A medicina evoluiu muito, graças a Deus, porque hoje, pelo menos, a gente não precisa passar por isso aqui no Brasil. E você, o que acha disso tudo? Já conhecia a história desse polêmico procedimento médico? Deixe a sua opinião, como eu disse lá no início. Se inscreva se for sua primeira vez para continuar acompanhando mais histórias, tanto do folclore quanto de mistérios do mundo e coisas bizarras que aconteceram aqui, como foi o caso de hoje, beleza? Comenta qualquer coisa, deixa o like e a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado, um forte abraço aqui do outro lado.